Nira Nitya Bhota Chidananda Guru Brahma eterno, puro, indescritível, sem forma, sem defeito, consciência, bem-aventurança. Vamos finalizar com oferta das cores mentais. Acho que a Cláudia aprendeu no retiro essa parte. A gente pega para a consciência suprema apenas objetos que a mente está apegada ao material, às questões, pureza da forma de blocos. Yakanjena chara chara Atpadandashita Dehina Asmai Shri Gurave Agyana Timirandasya Gyanantana Shatai Chaksharo Asmai Shri Gurave Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Deva Paramata Asmai Shri Gurave Yapanjana Charakaram Tatpadandarshitanjena Tasmai Shri Gurave Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Deva Parama Tasmai Shri no lápis branco, natureza, Tasmai Shri Gyana Timira Asya Chakshuru Militante Tasmai Shri Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Deva Parama Tasmai Shri Gurave tudo perfeito Tava Tubya Meva Samanta Agora aqui O teu áudio está falhando, Didi. eu vou fechar minha câmera porque eu estou usando dados do celular, mas ainda bem que a Kuchaline leu, né? Eu vou ficar só no áudio aqui. Eu já ia perguntar se era a minha internet que estava ruim, que eu estava ouvindo a Didi bem cortada, assim. Não, é os dados do celular. Eu vou deixar fechada a câmera, que aí fica melhor o áudio. Tá. Meninas, como já é 20h25, para a gente não passar do nosso horário, né? Para a gente não dormir tarde, podíamos fazer uma rodinha breve de compartilhamento de entusiasmo? Quem tiver algo a falar, algo a compartilhar? Se alguém tiver algo aí. Eu quero compartilhar. Fala. Eu quero compartilhar que semana que vem eu vou para o Uruguai visitar minha família e tem o aniversário da minha irmã. Aí ela faz uma festinha, então eu vou ver todos. Que delícia! Que coisa boa! Vão de carro, Cláudia?
Não, vou eu sozinha e vou de ônibus. Ônibus, sim. Aham. Que coisa boa. Ai, delícia, reunir Uhum. família, É muito bom. sim. É Montevidéu? Uhum. Eu vou compartilhar que eu fiz, que eu estou fazendo. Ai, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui nos entusiasmos, mas agora tá tão bom de compartilhar porque está cada vez melhor. Eu estou fazendo aulas com uma professora que ela é do Tantra, a Maitreyi, mas ela também trabalha com uma abordagem Rolfing, eles chamam movimento Rolfing, que é uma mulher, digamos, uma discípula do. Como é que é o nome daquele famosinho dos somáticos? Ai, agora me faltou o nome dele. Enfim, mas é uma mulher que faz um trabalho bem bonito, assim. E essa Crise Biapina, a Maitreyi, né, dá aulas online, eu estou fazendo as aulas e são muito boas, eu fico muito feliz porque está me trazendo elementos que eu já intuía de querer trazer para as minhas aulas, e agora estou com esses elementos mais fortes. E o curso da Germana também, Lucena, Anatomia Vivencial, não sei se eu também tinha comentado com vocês, que acabou, já terminou, foi online, tenho que assistir muitas aulas ainda e ler os materiais, mas também já. Ai, já sabe quando tu sente, achei o que eu queria, o que eu precisava, e agora as perspectivas são de me ferramentar melhor, né, de conhecimento, de possibilidades. Então, fico bem feliz. Só aula de quê? De yoga mesmo? Essa anatomia vivencial, ela é direcionada para praticantes, mas especialmente instrutores. Então, é levar o método Feldenkrais, esse é o nome, Feldenkrais, né, dos somáticos, muito para a preparação dos asanas. Então, é uma forma, assim, de um trabalho muito sutil, de muita consciência, e, isso está sendo tão bonito. E essa outra é o método Rolfing, que é uma discípula do Feldenkrais, que trouxe ainda uns aspectos mais sutis para perceber detalhes mínimos do corpo a cada movimento e como isso potencializa os asanas, e de uma forma muito sutil, sabe? Então, bem bonito, assim. Sim. Chamita, ¿tienes alguna? Ai, com o celular é fogo, né? A gente está acostumado com note, aí fica difícil. Mas, assim, não tem muita coisa, né? Estou lendo, não estou tentando, né, fazer as coisas, terminar aqui as coisas materiais, e aí tentando me concentrar um pouquinho mais. Uhum. Mas é bom participar sempre. Meu Deus. Não quero mais perder. Sim, nós não queremos que tu perca também. É isso aí. Sim. Tem algo a compartilhar, Samboda? Uma coisa muito simples, mas assim, estou bem feliz, né? Que aqui o inverno foi muito úmido, muito chuvoso, e aí a casa vai ficando, né? A gente na correria, trabalhando já no presencial, todos os turnos, então tinha uma peça da minha casa que estava uma bagunça que eu não estava tolerando mais, sabe? Sabe quando tu chega a entrar de olho fechado, porque não quer olhar mais para aquilo? E aí hoje eu combinei com a pessoa que me ajuda, né? E aí, assim, fizemos uma faxina. E agora tá tão bom olhar. É uma coisa simples, mas essas coisas do cotidiano, assim, que a gente consegue planejar. Então, me organizei, porque hoje é o dia do que a gente chama na escola de hora-atividade, né? Então, é o dia que eu planejo as minhas aulas. Aí, eu planejei as minhas aulas antes para poder dedicar esse dia para organizar a casa. É uma coisa simples, mas faz a diferença. É muito bom, eu gosto também. Faz total diferença, Samboda, porque isso está até no Yamas e Niyamas, de tão importante. Olha aí. Sim. Em Tchau-Tchá, né? É, Limpeza, claro. organização da casa e da mente, né? Da casa, das roupas, do corpo. Uhum. Princípio ético. Vamos para o livro, então? Vamos para o livro. Capítulo 9, o despertar da consciência. E aí, meninas?
Eu acho que esse título aí já mexe com muita coisa, né? Na verdade, o despertar da consciência é o que, pelo menos assim, tem me movido já há algum tempo, né? Bem antes de conhecer o Tantra de vivenciar o yoga da forma como o Tantra nos possibilita, né? Já era, assim, um querer, né? E aí, quando a gente começa a estudar e vivenciar algumas coisas, isso vai se tornar... A gente percebe que não tem como fugir, né? Só que com o estudo, a gente vê um pouco mais de clareza nesse despertar, né? E mesmo quando as coisas são doídas, como eu estava ouvindo um vídeo da Didi, que eu acho que foi da meditação de terça, porque eu agora não consigo mais participar das meditações, então eu só vejo os vídeos depois, né? Tu viu no Então, YouTube? isso, olhei no YouTube, isso. Sim, eu coloquei lá só. No Insta não consegui pôr. E aí a Didi falou, né, dessa questão que a gente sabe que muitas vezes a gente começa a meditar e aí vem um monte vem somatizações, acaba esse primeiro parágrafo ali, né, Puxaline, já que a gente estava conversando com relação à coluna, tu me perguntou, né, que eu disse que eu tive uma crise, o que será? Será que foi postural? Né? E ali já diz que a raiz das limitações está na mente. Então, Tu respondeu muito bem a minha pergunta, então a minha pergunta que foi boba antes. não, mas é que às vezes alguma coisa física pode desencadear o que já está para acontecer, né? Bem, Mas quero... esse vem. Não eu quero... Fala. Não, eu digo que é um capítulo realmente muito interessante, né? Da gente aprofundar. Eu quero só dizer que eu me surpreendi, assim, porque a gente pensa às vezes despertar de consciência algo tão transcendental e o Baba trouxe tão para o chão, assim, achei tão, até fiquei, puxa, mas tão, né, concreto, assim, tão, né, depois, enfim, a gente chega mais adiante nisso, né, mas só para dizer que para mim, eu vendo esse título eu esperava outra coisa, né, e aí quando eu reli, assim, nossa, ele trouxe para coisas tão básicas, né, isso já é o despertar de consciência e parece, né, enfim, tão simples, né, que são aqueles 3 pontos que ele traz mais adiante. Eu não queria chegar já lá, né, mas o que significa a mente desperta? Quais os passos, né? Mas ok, eu acho que a primeira coisa é isso, né, trazer a importância, né, porque a raiz das limitações, como ele diz, está na mente, né? As raízes das nossas limitações está na mente. Eu quero aproveitar e comentar com vocês de um outro livro. Eu estou ouvindo um audiobook. Não sei se vocês pegaram já esse hábito, eu nunca tinha ouvido. E aí, não sei o que eu estava fazendo que me dei por conta. Eu andei assistindo vários vídeos que estavam bem gostosos de assistir enquanto, eu lavo louça, essas coisas, e acabaram. Eu fiquei meio órfã, sabe? O que eu vou ouvir agora enquanto eu faço esses trabalhos? E aí coloquei lá audiobook e me veio um livro que é meio famosinho, que é do Napoleon Hill. Já ouviram falar desse cara? E o livro é Mais Esperto que o Diabo. Ele é meio que um consultor, ele criou foi o primeiro cara a escrever sobre as leis, os princípios do sucesso e do fracasso, mas de uma forma bem ampla e bem espiritual. E, em resumo, ele vai dizer que o sucesso está em a gente dominar a nossa mente, né? Bem super resumo, a ponto, inclusive, de a gente se conectar com o que ele chamou de nosso outro eu, que ele diz que a partir de determinado momento da vida, ele teve uma experiência traumáticas de sofrimento muito grande, e aí ele teve uma experiência, ele não chamou de mística, mas a forma como ele descreveu foi bem mística, ele passou a receber desse outro eu mensagens que o conduziam, faz isso, faz aquilo, e desde o momento que ele passou a acreditar totalmente nesse outro eu, as coisas nunca mais deram errado. Aquele resistiu por um tempo a acreditar, né? Porque o ego dizia, não vai para que bobagem essa tua intuição, né? Essa voz que te disse fazer tal coisa. E ele negava, com medo. E ele diz que a partir do momento que ele passou a confiar e trocou, portanto, o medo pela confiança,
né, pela fé, tudo mudou. Eu li esse trechinho do Baba e, na verdade, lendo o Napoleon Hill, eu lembrei, né, dos ensinamentos do yoga e de tantas outras linhas, enfim, né, todas tão parecidas sempre. Só para trazer esse outro exemplo aí. Mas quem mais que quer seguindo aí no que chamou a atenção? Posso falar? Assim, a questão aqui que ele coloca que a maioria das doenças estão na esfera psíquica. Isso me lembrou os primeiros meses, né, da doença do meu companheiro, e ele, quando o médico perguntou para ele, o médico paliativista perguntou para ele o que doía mais, né, a doença física ou a psíquica espiritual, que ele tinha falado, aí ele disse que muito mais que a doença física era a doença espiritual, né, mas que ele não sabia como lidar com isso, né? Então, confirma, né, o que, de uma certa forma, ele já, né, o que o autor aqui está falando, que as doenças elas vão aparecer porque o nosso corpo é suscetível a isso, né? Só que a gente acelera esse processo. Eu penso, né, que a gente acelera esse processo muitas vezes ou consegue controlar esse processo. E assim, a gente, né, como a Sônia falou, a gente tem consciência disso, né? Acaba tendo uma certa consciência ou vai caminhando à procura disso. Mas como é que a gente pode ajudar as outras pessoas, né, que eu não consegui, de repente não consegui fazer isso, ajudar outras pessoas a terem essa consciência? Né? Aí ele está falando aqui, a gente precisa estudar, o estudo, depois a racionalidade, né? Que vem mais adiante. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Talvez de outro texto, né, que eu já li também, que diz que quando um grupo se reúne, né, ele tem muito mais força, muito mais energia do que pessoas que estão por aí, né? Muitas pessoas, né? Não sei. É uma questão que me apareceu quando eu li esse texto, né? Com certeza, Chamita. Essa semana eu li algo sobre a gente tem que conviver mais, nós que estamos nessa busca espiritual, nas práticas, com mais regularidade, o ideal seria a gente conviver com essas pessoas, porque só pela convivência a gente já consegue transmitir, né, alguma inspiração, alguma mudança, ou a gente acaba contagiando pelo exemplo, né, pela nossa vibração também. Isso é uma das coisas que o Shri Shri Anandamurti traz, assim, que até que os animais, quando convivem muito próximo do ser humano, eles acabam se desenvolvendo psiquicamente, né? Então, quando a gente é um grupo de pessoas e a gente se mistura mais, né, com vários outros tipos de pessoas e a nossa conduta, a nossa energia acaba, de alguma forma, contribuindo para o processo do outro também, né? Para o despertar do outro. E vice-versa, né? Com certeza. Mas eu deixo aqui no chat um trechinho que fala sobre isso. Beleza. Que eu li essa semana aqui. Eu vou deixar no chat aqui. Eu acho que um desafio também muito grande, a Chamita falou, né, da questão de como a gente pode ajudar, sim, contribuir com as outras pessoas, mas eu vejo, eu pelo menos assim, especialmente agora, quando eu passei por essa crise de coluna, eu voltei num conflito muito intenso comigo mesma. Até eu dizia esses dias para minha terapeuta, é como se houvesse duas pessoas brigando dentro da minha cabeça, sabe? E sei lá, parece que eu, não sei, acho que com algumas outras pessoas também acontece,
sabe o complexo de inferioridade com de superioridade? Os dois numa briga dentro da mesma cabeça? Era assim que eu estava. Depois não queria estar com dor na coluna, né? Que desafio, hein, Samona? Mas, sabe assim, parece que eu sentia que eu tinha criado uma espécie de uma ilusão, no sentido assim, como que tendo algum conhecimento, que embora eu saiba que seja ainda tão pequeno, né, eu não conseguia colocar isso em prática para prevenir ou para amenizar o que eu estava sentindo. Né? Então, isso estava me incomodando bastante, né? E aí, teve um momento, assim, não sei se foi após uma meditação ou se foi quando eu acordei, porque eu também gosto muito das intuições que eu recebo quando eu acordo, né? Dizia mais ou menos isso, que não era sobre não adoecer, porque isso, como a Chamita disse, é inevitável dentro de uma experiência física, né? Mas como lidar com o adoecimento quando ele chega, né? E o que ele vem nos trazer, porque sempre traz, mas quando ele chega, ele vem trazendo muita coisa junto. A dor física é o mínimo, eu acho. O choque psíquico é muito maior. Com certeza. Sim, perfeito, meninas, perfeito. É que, assim, né, por ter consciência, tu sabe que tu permite que a doença se agrave por alguma questão muito mais profunda, né? E aí a gente fica querendo descobrir o que é, né? Querendo saber por que a gente... Eu com a pressão alta, eu sei por que é, mas acabo sempre repetindo, quer dizer, tu vai e volta, tu vai e volta, né? E não pode desistir, né? Eu lembrei, Cláudia, da frase que tu tirou no retiro, lembra que tu cantou na dinâmica da Luana? Eu me lembro que depois eu vendo o vídeo, pensei, nossa, e a Cláudia, psicóloga, tira uma frase tão lindinha que fala isso, não me lembro exatamente, mas falava, né, da doença da cabeça, mas que é do corpo, que era da mente, né? Era um trechinho, assim, de uma dinâmica bem legal. Sim, sim. Eu não lembro agora também, mas era isso, sim. Tem tudo a ver com o capítulo, né? O que a gente está falando agora. Vocês me ouvem bem? Porque aqui está meio devagar, assim. Sim, Está dá uma... conseguindo acompanhar? A imagem trava, mas o som está saindo Tá. bem. Tá, ótimo. Não, assim, eu concordo com isso tudo, né? E às vezes eu fico pensando assim que, não sei se está bem o pensamento, né? Mas tá certo, mas às vezes eu penso, a gente é só humano, né? Então, mesmo a gente tendo consciência ou sabendo certas coisas, assim, tendo esse conhecimento, a gente passa por esses lugares, né? E por momentos ruins e são fases, assim, ou dias, semanas, né? E logo passa também, né? Então, às vezes eu fico pensando que não sei se é tão útil ficar remoendo na pergunta do que é. Estou falando por mim, né? O que é, por que é e tal. E talvez é melhor só observar, né? E depois vai passar, né? Então, fico pensando nisso. Aí, não sei se eu tiro o vídeo para vocês ouvirem, mas estão conseguindo? Estamos conseguindo. Segue. Uhum. Tá. Aí a outra coisa assim, que eu queria comentar, assim, primeiro confessar assim, que eu não consegui ler tudo, assim, todas as páginas, né? Porque eu li um pouco antes da nossa reunião, então não consegui ler tudo.
Mas para mim chama atenção isso, né? Pelo menos dessa segunda vez que eu estou participando, me chama atenção essa abordagem dele, né? Do Baba, que é muito voltada para ação, né? Pelo menos assim, eu vejo que ele vai parte para o lado prático, assim, para ação, né? E isso para mim é muito admirável, assim, numa linha, uma corrente espiritual, né? Que às vezes eu já comentei isso outra vez, que às vezes as pessoas ficam mais nesse plano da mente, assim, ou da energia, mas não sai daí, né? E enfim, talvez compartilhar, se eu posso compartilhar mais uma coisa, que é que quando a gente fez a meditação, assim, no início eu senti muita paz, assim, e senti uma sensação de muito, como se me tivesse conectado com um refúgio, assim, um lugar de um cantinho assim de proteção, né? Que eu acho que também representa vocês, né? Que conheço, né? A Kuchaline, a Didi, e também me lembra da Índia, me lembra da Madre Teresa de Calcutá, né? Pela vida de serviço, não só por ser monja, mas pela vida de serviço que ela viveu, né? E também me lembra a minha avó, que é uma grande inspiração para mim. Então, assim, eu fiquei. E aí também pensei, eu estou aqui me refugiando do quê, né? E aí eu acho que eu acho assim, já vou tentar unir uma coisa com a outra, porque pensei me refugiando do quê? E aí eu pensei, da incompreensão do humano, né? Do egoísmo, essas coisas assim que às vezes a gente fica triste, assim, né? Por tudo isso que acontece, assim, no mundo, né? E a nosso redor, e enfim. E aí me veio depois esse pensamento do Baba, assim, que talvez não seja a solução não é ficar isolada num cantinho, se refugiando disso, né? Que aí, por isso que eu acho interessante a abordagem dele, que é para ti para ação, né? Que é mais ou menos isso, colocar a mão na massa. E muito bom Pode falar falar. de... Não, pode Tá. falar. Não, eu ia dizer que você falou, assim, eu acho muito também legal essa abordagem de a gente não ficar remoendo, né, que é uma estratégia de enfrentamento das nossas doenças psíquicas, né, e tem algumas passagens que de ensinamentos do Shri Shri Andamurti, para falar dele, já que é o nosso objeto de estudo, né, que ele diz bem isso, né, que sábio é o homem que pensa no presente e no futuro. Perfeito seria o homem que pensa na consciência suprema, né, que mantém a sua mente na consciência, mas que ingênuo é o que fica pensando no passado, né, que às vezes realmente a gente, né, não sei se não é exatamente essas palavras, né, mas realmente eu também por muito tempo eu fiquei remoendo, mas e por quê, e por quê, e por quê, e às vezes é legal, né, às vezes é legal, porque é um momento de autoconhecimento, de autoobservação, mas eu tenho achado muito interessante essa abordagem, digamos, também de psicologia, né, espiritual, não sei, porque eu conheci através do Baba, de não perde muito teu tempo aí, até porque, segundo ele, se você ficar remoendo para ver o que você fez, o que te gerou isso, quais foram as causas das suas atitudes, né? Esse sanskara é decorrente de que ação, quem sabe dessa vida, e você vai estar mantendo a sua mente em coisas às vezes negativas e a sua mente vai ficar ali, né? Daí, então o mais sábio de tudo é você manter a sua mente, levar a sua mente lá para a consciência suprema, né? Seja lá das estratégias na nossa meditação, pelo mantra, no dia a dia, a segunda lição, ou outra estratégia que eu encontre para tentar ficar, né, me conectando com essa consciência, com esse Deus, com essa energia, né? E dizer também uma coisa, né, que o Baba ele tem múltiplas facetas, digamos assim. Em todas as suas facetas, eu acho que aparece muito forte a coisa da ação, com certeza, o servir, né? Tanto lá nas justificativas espirituais, o porquê que o agir desinteressado é uma via, né, muito direta de expansão de consciência, de evolução, de autorrealização, mas sobretudo aqui nos ensinamentos sociais também, né? Que é o neo-humanismo, é um ensinamento mais social. Mas, enfim, assim, nas obras mais da filosofia do yoga também tem
enfim, aí ele entra bastante profundo na coisa da psicologia, da filosofia mesmo. Eu até quero comentar com vocês uns vídeos que eu assisti do pessoal da Nanda Marga ali, né, da Nanda Marga Academy, que estão fazendo encontros de estudos ao vivo no YouTube às 9 da manhã de sábado. Eles estão estudando Subhashita Sangraha, que é um dos livros filosóficos de Baba, que para mim, assim, desde que eu ouvi pela primeira vez desse livro, eu fiquei, nossa, eu quero muito, muito, muito. Só que eles não estão traduzidos em português. Aí eu ficava ali, põe no Google Tradutor e lê, mas eles estão fazendo esses estudos ao sábado às 9. Eu tenho assistido depois, né? Vale muito a pena. Ali, para mim, é muito impressionante. São ensinamentos, assim, que o último vídeo dele, se vocês forem assistir, o mais recente, da semana passada, eu já tinha lido o texto, mas ali no debate fica bonito também, né? Tanta coisa que surge nova. Mas, enfim, só porque eu gostei muito dos comentários também. Que mais, meninas? Que mais do texto? Aí Baba acho que vai falar, né, da importância do estudo, né? Onde ele começa a falar o primeiro ponto para eu deixar de agir conforme o geossentimento, o sócio-sentimento, ou um próprio humanismo, digamos assim, mais raso, né? Da importância do estudo, né? Que é o primeiro item. E ele vai falar que existem os tipos de conhecimento, transcendental, não transcendental, que há defeitos, né? Que o estudo, né? Que é reduzido aos conhecimentos que são não transcendentais, porque o transcendental não pode ser estudado, né? Mas que pode ter defeitos ali, né? Pode ter erros, né? Tanto da ordem do tempo, a coisa se desatualizou. Não me lembro qual era o outro defeito, a ignorância mesmo, né? Tá errada aquela informação, né? Então, a gente nunca pode aceitar de forma absoluta um conhecimento que a gente obtém através do estudo. Isso é interessante também, né? Porque um conhecimento que a gente obtém pela via transcendental, talvez a gente possa, sim, aceitar como absoluta, porque ela vem por outra via, ela é um canal direto, e talvez, só que também é tão difícil, às vezes, da gente ter essa comunicação, né? Mas o estudo, sim, a gente deve ter uns olhos bem arregalados, né? Estarmos atentos aos possíveis erros, né? Os possíveis equívocos. E aí ele critica bastante, não sei se vocês chegaram a ler ali essa parte, o perigo das religiões, né? E o Baba é tão incisivo naquela coisa de fazer essa crítica, né? O grande contrasserviço, né? Antisserviço, desserviço, como se fala, né? Né? Às vezes do quanto nós fomos afastados da espiritualidade por dogmas trazidos por religiões, né? Em algum momento ele fala isso, do quanto isso foi negativo e o quanto muitos homens, por trazerem estudos dogmáticos, enrijecidos, preconceituosos, cheios de equívocos, portanto, representaram atrasos na evolução espiritual dos outros que foram então afetados, né? E como eu falo por mim, gente, eu não queria nem ouvir falar de qualquer coisa de espiritualidade durante boa parte da minha vida. Porque eu tinha uma rejeição muito grande à espiritualidade. Imagina que absurdo, né? Que pecado, quanto... eu perdi muito com isso. Tenho certeza que, assim, estava tudo bem, né? Ok. Mas, poxa, me deu um trabalho. Me deu uma trabalheira ali. Foi trabalhoso viver sem a espiritualidade. Assim. Foi muito duro, na verdade. Muito duro, muito dolorido também. Podem ficar à vontade, se lembrarem de mais alguma coisa, eu vou olhando aqui também. Didi, Assim, Não, eu fiquei repetindo sobre a fala da Cláudia ali, só para não... E essa coisa de ficar lembrando, né, do que aconteceu. Assim, tem algumas situações que é importante identificar a causa para conseguir resolver o problema, né? Mas não ficar, como fala, sofrendo com aquilo. Por exemplo, eu descobri um problema na minha tireoide e eu estou identificando que é um trauma lá de quando eu tinha 11 anos, por exemplo. Mas eu não estou sofrendo por isso, sabe? Eu só quero resolver o problema, né? Então, algumas situações tem que voltar mesmo e ver qual que foi realmente a causa, né? Do problema, assim. Enfim, e outro comentário é que sobre o Subhashita Sangraha, realmente
São textos bastante profundos da filosofia espiritual e são os textos que o Shri Shri Anandamurti recomenda os acharyas, né, divulgarem nos Dharma Chakras, nos Dharma Shastras, aquela fala que acontece depois da meditação. Então, a maioria das das minhas falas são baseadas nesses Shubhasita Sangraha. E realmente é muito completo e bem profundo, assim, bem bonito mesmo. Pena que só tem em inglês, né? Só tem livro em inglês e é difícil. Por isso que eu sempre estou buscando fazer os discursos, ilustrando e traduzindo, né, esses ensinamentos aí, porque é bem bom. Puxa, Aline, no áudio que te mandei, eu me ofereci a ajudar a traduzir o livro, se precisarem, né? Ah, que legal! Sim, Sério? que joia! Sim, Sim. sim. Vamos traduzir um livro que eu tô louca para traduzir faz muitos anos. Vamos. Chama O Despertar das Mulheres. Opa, gostei. Sim, fantástico, é fantástico. O Despertar das Mulheres. A gente pode traduzir ele também, porque, nossa, é incrível mesmo. Também. Muito necessário. Uhum. Que legal. Legal. Esse Subhashita Sangraha tem o pessoal ali que está já traduzindo alguma coisa. Então, quantas partes, São muitas partes. Cada parte desse livro tem muitos discursos. Cada discurso é curtinho, né? O Baba, nessa filosofia, a filosofia espiritual dele tem textos bem curtinhos de regra. Curtinhos e, bom, esses aqui também, né? Esses que a gente está lendo. Só que são muitos. Então, são muitos discursos em muitas partes. Então, pode ser que leve um bom tempo a gente traduzir tudo. Nós vamos aos pouquinhos. Tem que ir aos poucos, né? Tem que ir aos pouquinhos. Uhum. São discursos, são várias falas que ele fez, gravadas, e agora está sendo, né, traduzido. Uhum. Shamita, tu queria falar? Sim, é relacionado ainda ao texto, né, que a questão do estudo, né, e entra não só o estudo, mas a racionalidade e, principalmente, se as questões que a gente chega à conclusão vão favorecer outras pessoas ou apenas a gente. Por isso que ele critica tanto ideias revolucionárias que não vão contemplar a toda a maioria das pessoas ou as outras pessoas, mas apenas o que acontece em muitas religiões, né? Apenas quem detém, quem está na frente, né? Quem está comandando a situação. Então, eu acho o ponto principal, né? Que a gente e todas essas conclusões que a gente chega, elas também são passíveis de mudanças, né? Porque entrou aquilo que a Kushalini falou, que elas em determinado tempo elas valem, em outros não valem mais, né? Elas são temporais e depende do espaço que é bom para um, de repente não, naquele momento não é bom para outras pessoas, né? Era só isso. Perfeito, Shamita. Um pouquinho antes de ele entrar nisso, eu só queria ler um trechinho que Baba diz, né? Você deve criar oportunidades para que todos sejam capazes de julgar tudo à luz da verdade. Libere o intelecto de cada pessoa. Porque aí ele vai entrar exatamente nesse próximo passo, que é o da mentalidade racional, né? Então, o primeiro passo é o estudo, né? Como ele ressalta isso? Na verdade, a gente tem que também pensar no contexto desse autor, né? Desse mestre espiritual, desse teórico aqui também. Ele está falando muito de uma realidade indiana, né? Mas a missão dele como mestre espiritual é unir, né, Ocidente e Oriente. Portanto, a nossa tendência ocidental mais à racionalidade com a espiritualidade oriental.
Só que como ele tem muito ali a vivência, claro, do Oriente, não que ele não tenha a vivência das outras partes do planeta, mas ele deve estar falando muito também para aquela população que muito facilmente cai nos dogmas, muito facilmente cai no místico, né? No místico irracional. Então, ele ressalta, primeiro ponto para o despertar de consciência, estude, né? E, portanto, busque conhecimento não transcendental, que é o estudo, né? O estudo dá acesso ao conhecimento não transcendental. E depois, desenvolva a sua capacidade de liberdade intelectual a ponto de poder analisar se aquilo que foi estudado está certo ou está errado, se está falso ou não está. Porque eu não devo considerar de modo absoluto nada do que eu estudo, né? Então, aí entra a mentalidade racional, né? Então, olha o que ele diz, tudo que há escrito em livros não deve ser automaticamente aceito, né? Eu posso ler e compreender tudo que está escrito, mas a minha aceitação mental virá mais tarde, porque eu vou realizar uma verificação minuciosa de tudo que foi lido. Então, que bonito também, né? E ele nos orientava, inclusive, a fazer isso dos textos dele, né? De todos, de qualquer mestre, como ele tem aquele ensinamento clássico. Se um grande mestre espiritual lhe disser algo e isto não for, né, conveniente sob análise da sua racionalidade, não aceite. Agora, se uma criança ali que nunca nem estudou lhe disser algo que fizer sentido, aceite. Né? Então, a nossa própria liberdade intelectual para julgar, para apreciar aquilo que nós estamos estudando. Então, na página 69, ele diz, estudo é o primeiro passo. Você deve lembrar que o estudo é o primeiro passo e que uma mentalidade racional é um passo mais avançado. Então, estudar, né, sobretudo, né, em livros, mas também para quem, por exemplo, é analfabeto, ele fala, né, através de palestras, ensinamentos de outros. Então, ninguém está fora da possibilidade de estudar, mesmo quem não tenha capacidade de ler por si só, né? E o próximo passo é a mentalidade racional, né? Avaliar os aspectos positivos e negativos do que eu ouvi em uma análise racional. Então, aí ele diz, né, uma decisão lógica, se aquilo faz sentido ou não faz, se aquilo está correto ou não está, né? E aí o terceiro passo, que a Shamita já trouxe também, né? Que aí quando chega a consciência, que em sânscrito é viveka, né? Que é a discriminação final de perceber se aquilo que foi estudado e que passou pelo crivo da minha racionalidade tem a capacidade de promover o bem-estar humano, né? Então, sempre ele leva para essa questão do coletivo, para essa questão da transformação social. Né? E na 70 eu gosto que ele fala assim, ó, se essa decisão conduzir ao bem-estar humano, se for para o bem-estar espiritual de todos, só então daremos nosso apoio e propagaremos essa ideia, dedicando-nos de coração à sua implementação. Do contrário, teremos que dizer, esta decisão é boa, sem dúvida, mas não possui valor prático para o mundo, que é o que a Cláudia disse, né? A preocupação com a ação, mas não possui valor prático para o mundo. Seu brilho desaparecerá em seguida, assim como desaparecem os lampejos de um vagalume. Então, algo que é bem importante de a gente pensar aqui nesse ponto, né? Porque Baba fala muito também, você tem que agir, você tem que transformar, né? Use o máximo do tempo que você tem. Ou seja, o planeta está a mil, né? Como se ele dissesse, gente, não tem tempo mais para a gente ficar aqui viajando. A gente precisa, as pessoas estão morrendo de fome, né? Claro, isso existe há muito tempo, mas o planeta inteiro está penando com todos esses danos ambientais, então você precisa agir. E aqui me parece que ele está dizendo assim, não coloque a sua energia naquilo que não tem muita efetividade, sabe? Naquilo que não tem muita potencialidade de transformar. Né? Porque ele diz, mas isso não possui valor prático. Quantas vezes a gente, por um motivo ou outro, coloca a nossa energia, isso estou falando aqui para mim, sobretudo, em coisas que às vezes não deveriam não ocupar nosso tempo e nossa energia, para a gente focar melhor naquilo que tem um potencial melhor de transformação. E aí, Baba também falou, como tantos outros, o foco são as crianças, né? Então, se a gente pudesse, por exemplo, pensar projetos, né? Claro que nem todo mundo tem esse talento, uns têm mais talento com adultos, eu me sinto alguém mais habilitado a trabalhar com adultos, mas como a gente pode, né, sempre que possível, se dedicar àquele público que é mais potente, né, de transformação de si e do planeta, que são as crianças, né? Então, também pensar nesse último nível de avaliação, isso tem potencial de gerar bem-estar para a humanidade? Né? É capaz de trazer esse benefício? Né?
Enfim, na página 71 ele diz isso, né? Portanto, essa discriminação final com o objetivo de promover o bem-estar humano, que é o resultado final ou ponto culminante da discriminação, é chamada de consciência. Então, consciência é quando você conclui que algo, além de fruto do seu estudo, além de correto, né, sobretudo, tem o potencial de promover o bem-estar humano, né? Uhum. Que responsabilidade é de vocês, hein? Por que, Chamita? Ai, meu Deus. A nossa, Chamita, não tira o corpo fora. A de vocês. Joga a peteca aí para Chamita, para Kuchaline, olha. Eu não me identifico com intelectual. Estou livre. Ah, não, todo mundo. Não é? Cada vez que a gente escuta é uma mensagem, né? Uma aprendizagem. E eu acho que eu já falei para Kuchaline outra vez que eu escrevi, apesar de alguns vídeos serem pequenos, sempre tem uma mensagem, né? Que alguma coisa que toca a gente. Então, como acontece comigo, deve acontecer com outras pessoas que ouvem vocês falarem, né? Então, não é que seja uma responsabilidade só de vocês, é que o trabalho de vocês está envolto nessa responsabilidade. Não, mas manda... Eu te interrompi, Chamita. Não, tranquilo, é esse mesmo. Mas o que eu ia dizer é, te ouvindo assim, ai, que bom que a gente tem essa responsabilidade, nós todos, né? A vida se torna muito mais emocionante, né? Já imaginou a gente pensar, ai, não tem nada para fazer nessa vida, tá tudo tão bem, tá tudo tão certo, né? Então, eu acho que isso é legal, assim, de a gente harmonizar dentro de nós, porque Baba nos intima mesmo ao trabalho, né? E a gente vive numa era de também querer buscar uma vida mais leve, bem tranquila, né? Mas uma coisa não precisa ser oposta à outra, pelo contrário. Eu posso estar ali, né, trabalhando, me engajando, e isso me dá tanta energia que a minha vida ser leve, né? O trabalho não precisa, a missão, né, não precisa, não deve ser sinônimo de peso, por exemplo, termos responsabilidade, yes, né? Temos, boa, coisa boa, temos todos, vamos lá. Sim, muito bom. Ai, gente, eu não sei, para mim era isso, os aspectos mais importantes desse capítulo. A gente brinca só, né, Kuchaline? A gente brinca, É uma brincadeira. O trabalho tem que ser de coração, porque senão realmente fica chato, né? Vocês têm que vir nos visitar e a gente lá no Jardim das Esculturas. A Cláudia já conhece, para a gente conversar com o Rogério, que é o escultor e um desperto. Tu conhece, né, Cláudia? Não foi ainda. Então tá, vamos nós 4. Nós 5, somos 5, né? Tá. Tem problema com números, gente. Ele diz isso, né? Ele é um grande desperto, assim, ele diz. Eu não trabalho, eu só brinco. Ele tem o maior museu a céu aberto feito por um único escultor da América Latina. Ele é um cara de recém fez 50 anos, novo, assim. Muito desperto ele. Então é por aí mesmo, né? Que a gente tem que buscar aí, né? Trabalhar sim, mas sem pesar, né? Didi, mostra para nós o que tu tá comendo, que deu para eu sentir que tu tá comendo. Pode abrir essa câmera. Eu fiz janta enquanto vocês estão aí papeando. E mostra. Olha, desculpa, que ela achou da internet para fechar a câmera, que danada. Abre essa câmera, deixa eu ver que eu quero comer. Amanhã é jejum, gente. Vamos fazer jejum? Da Kombi, e aí É amanhã. Eu fiz refogado, não dá nem para ver, ó. Não tem nem qualidade. Eu vou ter que fazer, tô me dando fome aqui, ó. Eu fiz refogado de, como que fala? De repolho, cenoura e uma folha amarga aqui. Que A gente delícia, parece eu estar numa estava boate.
Estava Ah, pensando antes, o que será que a Didi come nessa Kombi, assim? tem uma cozinha. Que bom que tem comida Eu não, boa eu, aí. eu não sei por que não aparece meu vídeo mais. Né? Tá escuro, parece que tá escuro aí. É a Uhum. qualidade dos dados, eu acho que não está transmitindo bem. Ah, tá. Pode ser. Vamos ver. É, e aí vocês estavam conversando e eu estava cozinhando aqui, né? A cozinha está do meu lado. Sim. Sim, E à Didi, tá tudo do vontade, teu né? lado. E à É, vontade, tudo pertinho. Sim. é, A cama, o banheiro, a cozinha, tá tudo do teu lado. é uma Fora que caverna. bate a cabeça, né? Fora que Ai, bate sim. a cabeça. Sim, é isso. Gente, é isso? A gente chegou no nosso horário. Fala, Chamita. Não, é isso aí, né? Uhum. O próximo capítulo é o capítulo 10, uma ideologia para uma nova geração. Vamos ver o que Bonito. vem. São poucas páginas, bem pouquinhas também. Depois, logo, a gente termina essa parte, vai para a segunda parte. Tá ótimo, estamos fluindo bem. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Não, aí o nosso encontro fica já para... É novembro já ou ainda tem... Será? Deixa eu ver aqui que dia que cai o próximo. Deixa eu Acho que abrir sim. aqui. Eu acho que é, né? Ó, não, dia 28. Dia 21 é o próximo, não tem, aí tem dia 28. Uhum. Daí o próximo é novembro. Uhum. Ui, tá acabando. Tá, né? Ai, tá acabando o ano, gente. Nem percebi esse ano, foi muito doido. Mas então, tá, Didi, vai cantar um pouquinho para nós ou não dá? Acho Ela que tá nem... todo mundo com fome. Vamos fazer. Estou terminando de Que... mastigar. Engole. Tá todo mundo com fome. É, fiquei com fome. Ai, pior Eu vou que tocar se eu uma comer canda, agora, amanhã vai ser... Hã? vou fazer uma canda kirta de 3 horas agora. Nossa. Tô brincando. Então tá, vamos lá. Todo mundo possa sentir sempre amor e amor. Sim. Babana, kevala, 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 babana, kevala. Baba Nankevala, 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 Baba Nankevala. Vitória é a consciência suprema, vitória é o amor supremo. Tá. Tchau. Só parece uma sombra. Namaskar. Namaskar, meninas. Boa noite, boa janta. Bom descanso. Boa noite. O meu Namaskar, boa entusiasmo eu noite. deixei lá no meu
Instagram. Ah, tu deixou no Instagram, vou olhar lá então. Tá nos stories. Tá lá o entusiasmo do A dica tá muito me Gratidão, menina. beijo, namaskar. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou cortar aqui.